Bom dia, eu sou Fernanda, eu sou psicóloga, e quando elas falaram que a gente ia se apresentar, eu fiquei lembrando de que saiu esses tempos uma entrevista de uma revista aqui do Rio, e eles escolheram uma frase minha da entrevista para colocar como título, que é: o que essa menininha está fazendo aqui? E eu disse, essa era uma das minhas falas, que ela perguntou o que eu sentia na minha profissão. Eu trabalho, entre outras coisas que eu faço, eu trabalho 8 anos com empoderamento feminino, e toda vez que eu chego para dar uma palestra, a sensação que eu tenho é que as pessoas olham para mim e falam: o que essa menininha está fazendo aqui? E hoje eu não me incomodo com esse olhar, porque logo eu penso assim dentro de mim: você nem imagina que eu vim aqui só por causa de você. Só para te lembrar quão incrível você é e como você pode usar tudo que você carrega a seu favor. Então, eu queria começar dizendo que eu vim aqui só por causa de você, para lembrar de coisas e de como a gente às vezes se perde da nossa face e da nossa melhor luz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que o Papo Rosa ele fala isso, do quanto que nós somos mulheres inteiras. Na vida a gente vai se dividindo tanto e a gente esquece que a gente é inteiro. Eu trabalho também em empresas e eu falo muito isso, não sei aonde que a gente dividiu vida profissional, vida pessoal, como se eu pudesse ser outra na hora que eu estou fazendo alguma coisa. Nós somos inteiras e mente é corpo. Eu vim aqui falar sobre como a gente pode ser inteira nesse processo e como a gente tem dificuldade de cuidar da gente. O corpo ele é um sinal para falar: ei, olha para mim, olha para mim. Nós mulheres cuidamos tanto das coisas que a gente se perde e esquece de cuidar da gente. Quantas vezes a gente passou com dor de cabeça uma semana inteira ou passamos um dia inteiro sem comer? A gente não cuida. E o corpo é o nosso limite, fala: ei, cuida de mim. E eu fiquei pensando, por que será que a gente não se cuida? E eu lembrei de uma fala da minha avó. Eu tenho uma avó que ela cozinhava para pessoas que trabalhavam numa fazenda, sítios. E ela tinha uma frase para os filhos dela que dizia: estuda para não ser camela como eu. O que eu aprendi dessa frase da minha avó? Que camelo é um bicho muito forte. Ele tem 2 estômagos, por isso que ele suporta o deserto. Mas muitas vezes a força é que faz com que a gente use contra a gente. Porque ele é muito forte, ele tem que ficar no deserto. Minha avó tem quase 90 anos e ela continua trabalhando e sendo camelo, sendo que ela podia usar essa força a favor dela. Muitas vezes, porque somos fortes, porque damos conta, porque carregamos uma força maior dentro de nós, a gente se exige aguentar qualquer coisa, a qualquer custo, sem cuidado. E o câncer e o corpo, ele sinaliza e fala: ei, você também precisa se cuidar. Você é humano, você precisa fazer esse movimento de se tornar humano. E quantas vezes as nossas emoções são coisas que a gente não sabe lidar, a gente não sabe o que fazer com isso. E isso vem das nossas criações. Um bebê, quando ele chora, o que a gente faz com o bebê? A gente chacoalha e começa a falar: olha lá, luz, ó a chave. A gente tenta distrair, porque a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então, quando a gente começa a sentir, a gente quer se distrair, a gente toma um Rivotril, a gente liga a TV, a gente não pode sentir o que está acontecendo dentro de nós. E muitas vezes a gente para de perceber o que vai gestando dentro de nós. Como a gente pode parar e pensar o quanto que as emoções e o quanto isso vai interferir sim no nosso corpo. Outro dia eu peguei um Uber e eu saí com ele estava entrando para pegar a ponte, a gente estava indo para o Rio, e de repente um carro fechou ele. E ele começou a perseguir o carro, ele acelerou, começou a perseguir o carro e eles começaram a trocar xingamentos. E eu falei: moço, ele pode só não estar num dia bom. Deixa eu contar uma história para você. Tinha um mendigo que eu entretendo o moço, né? E aí ele ia desacelerando. Tinha um mendigo que ele foi numa casa, porque ele estava morrendo de fome e lá estava tendo uma festa de adolescentes. E ele bateu nessa casa e falou: eu estou com fome. Eles falaram: peraí que eu vou esquentar a comida. Ele falou: opa, hoje eu vou comer comida quente. E os adolescentes se reuniram e cada um fez um pouco de cocô no prato. Eles cobriram com um guardanapo e foram lá e pegaram para o mendigo. O mendigo, a hora que tirou, viu aquele monte de merda no prato, foi até a praça, jogou aquilo fora, lavou o prato,
colheu uma flor, colocou no prato e bateu na casa dos meninos. E aí o mendigo voltou. Ele, vamos, vai ter briga. Era isso que eles queriam, ele veio brigar. Ele falou, vim devolver o prato. E eles, deve ter bomba, vômito. E a hora que eles abriram e viram uma flor, o mendigo disse, cada um dá o que tem dentro. Por que essa frase é genial? Porque essa história, o que ela nos conta? Duas coisas geniais. A primeira é que se esse mendigo tivesse comido o cocô, o que ele teria dentro? A Paty acabou de falar, o que você come vai ficar dentro de você. Se ele comesse o cocô, ele ia ter cocô para jogar fora. O que ele fez? Ele olhou para aquilo e falou, essa merda não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles não estão carregando nada de bom dentro. Então, quando ele colhe uma flor, ele planta a possibilidade de receber algo bom. Ele é esperto, quem sabe amanhã ele vai poder receber algo bom, porque hoje eles não tinham nada de bom para dar. Nada. Mas ele não achou que aquilo tinha a ver com ele. Ele não falou, sou mendigo, não mereço nada, não tenho nada, então o que eu preciso é comer cocô. Não. E eu disse para o moço, pode ser que ele não esteja no dia bom, mas você não precisa comer isso. E aí ele falou, pode ser só que ele saiu atrasado. E depois eu fui conversando com ele, porque a viagem era longa, e ele era um bom moço. E eu fiquei pensando naquele dia o quanto que as emoções nos tomam. E a gente reage às emoções, e as nossas ações são proporcionais a essas emoções. E de repente ele podia entrar numa briga e até acontecer algo grave ali, porque de repente ele começou a reagir a uma sensação que foi provocada. E isso também vai acontecer com a gente. Do que a gente tem alimentado a nossa mente e como a gente reage a emoções. Você estava num dia que você estava tudo bem, alguém falou uma coisa atravessada e de repente você começou a ficar muito irritado. Ou de repente vem uma sensação sua que você implica com a outra pessoa e você, com tudo que ela faz, você começa a implicar. Ou nós mulheres, a gente pensa muito, a gente sonha muito e aí a gente não avisa o outro do que a gente estava sonhando, né? Outro dia eu estava vindo eu tinha dado um treinamento de 7 dias, estava vindo para casa, mandei uma mensagem para o meu marido, que eu estava chegando, estava pegando um avião, e ele falou, hoje eu vou numa aula de inglês para experimental. Eu falei, oi, eu já estava na minha cabeça, 7 dias longe vai ter um jantar romântico, né? Só que eu não avisei. E aí ele fala assim, a hora que você chegar a gente pede comida. Deu, ok. Aí ele falou, tô aí o telefone, a hora que você descer do avião você vai pedir. Deu, oi. E eu já começo a reagir dentro de mim com muita raiva nesse momento. Por quê? Porque eu sonhei, estava tudo certo, né? Ia ter um jantar romântico, ele ia estar preparando. Porque daí eu penso, se fosse eu, né? Ia fazer um jantar, luz de velas. Mas essa sou eu. Quando a gente fala essa palavra, se fosse eu, já vão pensar, o outro pode ser você? Não. Então já é algo irracional. E como a gente reage a isso? E se eu não me lembrasse de tudo isso, porque daí ainda bem que eu estava mandando a mensagem, aí parou de pegar o sinal, o avião me ajudou, e aí eu tive o tempo do avião para pensar tudo aquilo que eu estava reagindo, e eu pude voltar outra. Mas às vezes a gente estraga o jantar, a gente estraga o que tem, porque não foi do jeito como a gente pensou, porque a gente não sabe lidar com as frustrações. Quantas vezes você tinha um sonho, você queria realizar algo, e de repente você começa a empacar e não fazer porque você está com medo. Eu falo que é como se a gente tivesse um pé curupira, um pé virado para trás, que a gente tenta dar para frente e o outro pé puxa você para trás. Quando a gente fala quem é o seu inimigo, e aí eu fui procurar o que é inimigo no dicionário. E inimigo quer dizer aquele que milita contra. Contra o quê? Então não é alguém mau, e aí a gente vai ver que talvez os nossos sentimentos, os nossos afetos não são maus. É porque ele está indo contra o que você busca. Na verdade, ele só está em sentido contrário. É como se nós fôssemos barco à vela. O vento são as emoções. São as emoções que nos impulsionam. São as emoções que fazem a gente acordar, a gente está aqui, a gente ri, a gente ter vontade para fazer as coisas. Mas elas são o vento. Se a gente não direciona a vela, a gente pode tombar. A gente pode não chegar em lugar nenhum. Nós precisamos saber direcionar a vela para que a gente use o vento a nosso favor e não contra nós. E não contra nós. Muitas vezes o
o vento tem vindo contra nós. A gente tem usado a nossa percepção, o nosso sentimento. E mulher sente pra caramba, a gente sente tudo e muito contra nós. Como a gente pode usar esse impulso para fazer a gente chegar lá? Onde é o lá que você quer chegar? E eu escolhi falar, tem muitos, eu escolhi falar de 3 soldados que militam normalmente contra nós. O primeiro soldado que milita contra nós é a culpa. A culpa, a gente nasce com uma porção de culpa assim, né? Porque eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter falado aquilo, eu tinha que ter mais tempo com meu filho, eu não devia ter agora estourado com essa pessoa, eu não podia ter tido essa doença. A gente começa a ficar culpado de um monte de coisa. A culpa é a gente ser responsável por tudo que acontece. Ela é dessa nossa parte que é muito poderosa e que acha que a gente consegue e faz tudo. Em coaching a gente fala que nós somos responsáveis por 1/3 das coisas. 1/3 é meu, 1/3 é do outro, 1/3 é das circunstâncias. 1/3 é eu estar aqui, 1/3 é você vir. E 1/3 é as circunstâncias. Talvez se tivesse pedra, a gente não estaria aqui. Então a culpa é toda aquela parte nossa que exigia que a gente fosse outra. E ela nos atrapalha, porque já foi. E aí quando você fica olhando que você tinha que ter feito diferente, você não faz nada com isso, ao contrário. Você fica desfazendo tudo que você é e o que você pode fazer. O outro soldado que milita contra nós é a mágoa. A mágoa é o que o outro tinha que ter feito, ou o que ele não podia fazer. A palavra mágoa quer dizer má água, água parada. Não há movimento na mágoa. Eu pego uma frase que o outro falou, uma situação que aconteceu, e eu fico remoendo isso. Quem tem o poder de nos magoar? Pessoas que são importantes para nós. Uma pessoa que a gente nem liga não tem esse poder. O que quer dizer uma pessoa importante? A palavra importante vem de importar, que é pôr para dentro. São pessoas que moram dentro de nós. Só que a mágoa, como a gente fica muito dolorido com isso que a pessoa fez, a gente começa a matar essa pessoa dentro de nós. Só que ela está onde? Dentro. Então quem está tomando veneno? Nós. A mágoa é uma ferida que se faz de dentro para fora. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala bastante sobre a mágoa. Mas aqui o que é importante a gente perceber, que é o que ela nos conta, que muitas vezes a gente fica remoendo o que a gente queria que o outro fosse, ou que o outro fizesse. E isso continua nos machucando. A gente alimenta essa ferida. E o terceiro soldado é o medo. O medo é um soldado que fala, que espera pelo ruim. O que pode acontecer de errado? E ele começa a fazer vários e se, e se, e se. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e eu vou sempre criando o pior, e a mulher tem muita imaginação, né? De repente a gente já construiu uma guerra por causa de meio barulho, e que às vezes não era nem tiro. Quantas coisas o nosso medo faz a gente trabalhar e paralisar, porque a gente cria o pior. Qual é a notícia mais importante? É que esses soldados, eles não militam contra nós. Eles podem militar contra nós, mas a verdade é que esses soldados são mensageiros. Eles estão trazendo uma mensagem. A nossa dificuldade de ficar com a dor é porque a gente não para escutar o que ela tem para me dizer. A gente acha que sentir dor é errado. Não, sentir dor é humano. Quem assistiu Cidade dos Anjos sabe disso. Quando o anjo vira a gente, a primeira coisa que ele descobre que ele é gente é porque ele está sentindo dor. Sentir dor é humano. E talvez essa seja a chave para a gente poder crescer e aprender tantas coisas. Se a gente puder escutar a mensagem. Qual é a mensagem do soldado da culpa? Que eu preciso consertar. Se eu queria fazer diferente, como eu posso fazer então? E aí eu preciso ir para a fábrica de conserto. Imagina Cinderela, a hora que ela leva um tombaço na escada, ela estava lá com o príncipe, e ela fala, não, mas eu não consigo ser perfeita, e ela vai embora, com medo de quebrar o encanto, porque nós temos que ser perfeitas o tempo inteiro, e a culpa vem dessa nossa parte da perfeição. Quando ela leva um tombaço, imagina a culpa dela de ter ido embora no meio. E aí ela precisa pensar o quê? Como que eu vou consertar isso?
E como que eu vou consertar? Eu falo que a grande questão da Cinderela não é caber no sapato, no molde do outro, e no molde dela de perfeição, porque ela falou que ela tinha que ir perfeita para a festa. É quando ela tem o sapato reserva, porque aquele sapato que o mensageiro traz quebra. Ela carrega o sapato reserva. Como a gente pode olhar para as nossas reservas e começar a fazer conserto da nossa culpa? Ela está falando, ei, você pode consertar. Vai para a tua fábrica de conserto. A mágoa, qual é a mensagem da mágoa? A mensagem da mágoa é o quanto que o outro é importante para nós. E o quanto que a gente queria e precisa muitas vezes de um movimento diferente do outro. Então o que eu preciso fazer? Comunicar. Nós mulheres queremos que os homens adivinhem o que está dentro da nossa cabeça, né? Eu brinco que a gente, no Dia das Mulheres, toda mulher quer ganhar flor. E aí eu falo, então por que você não pede flor? E aí as mulheres falam, se tiver que pedir, aí não precisa. Mas assim, se tiver que, aí não adianta mais. Se eu tiver que falar, não adianta mais. A gente quer que o outro adivinhe o que está na nossa cabeça e faça aquilo. Como a gente pode comunicar? Depois de 8 anos trabalhando com empoderamento feminino, eu ganhei 3 buquês de rosas no Dia das Mulheres. Então vale a pena comunicar. Como eu posso comunicar? Depois que eu cheguei, eu falei para o meu marido naquele dia do jantar, eu falei, ei, para mim é importante. Comida é um sinal para mim de espera, de que você está esperando por mim. Então não faz mais isso de mandar eu pedir a hora que eu estou chegando, que parece que você não está me esperando. Então a gente pede aqui. Adivinha a última vez que eu dei um treinamento, eu cheguei e tinha o quê? Jantar Outback para mim, gente. Então a gente precisa poder dizer para o outro como ele pode nos ajudar mais. Às vezes é só um desajeito. E quando ele não puder, a gente precisa entender a falta de condição dele. E que talvez ele precise passar por fábricas de conserto dentro dele. E o terceiro, que é o medo. Qual é a mensagem desse mensageiro? É a mensagem de que a gente pode fazer uma preparação. Uma preparação. O medo ele pode gerar preocupação ou preparação. Preocupação é você ficar gerando um monte de coisa de que você não vai conseguir fazer nada com isso e você só fica criando mais problemas. E aí você fica ocupado antecipadamente e não pode fazer nada com isso. Preparação é diferente. É do que pode acontecer. Como eu posso estar melhor para isso? Como eu posso me preparar? Como eu posso, então, diante do que pode acontecer, usar o meu melhor? E é o meu melhor. Não é o melhor que tinha que ser da perfeição, não é o melhor que eu carrego, o melhor de hoje. Se a gente então puder escutar esses mensageiros, a verdade é que a gente vai usar no nosso barco a vela ao nosso favor. E tudo isso que parecia que era errado, na verdade, eles são mensageiros bons. A gente, na verdade, é que não consegue ler e decodificar isso e começa a agir impulsivamente, sem poder aproveitar o que os nossos sentimentos estão nos contando. Vamos escutar? A Lu começou com 2 palavras que eu gostei muito e eu quero terminar com essas 2 palavras que ela diz: que você seja feliz e no final que você seja livre. Que você seja livre. A gente entende que liberdade é fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. Não é isso que a gente aprendeu que é liberdade? Não, isso é instinto. Fazer o que você quer na hora que você quer é o que o meu cachorro faz. Isso não é liberdade. Porque, e principalmente, no câncer a gente vai ter essa oscilação, a vontade muda, o sentimento oscila muito. Como eu posso ser livre? Ser livre não é fazer o que eu quero na hora que eu quero, é fazer o que eu sou. E expressar quem eu sou. O querer vem da vontade, do sentimento, e ele oscila muito. Liberdade é a essência, que tem a ver com ser feliz. O que é ser feliz? Muitas vezes a gente acha que ser feliz é se livrar de incômodo. E aí quando vem esses sentimentos mensageiros, que trazem notícias importantes, a gente quer se livrar disso. A gente não quer ter incômodo. Tem um livro do Rubem Alves que chama Ostra Feliz, não faz pérola, e ele diz como é que nasce a pérola. Entra um grão de areia, incomoda a ostra, então ela precisa fazer um muco para proteger esse grão de areia e se torna uma pérola. O que é felicidade? Felicidade não é não ter incômodo, não é não ter dor. Felicidade é poder transformar esse incômodo em coisas extraordinárias. Extraordinárias. Se você está
incomodado hoje, estamos, para estar nesse solzão dentro de uma sala, é porque estamos incomodados. Mas nós estamos incomodados e não queremos só ficar incomodados, queremos fazer pérolas com isso. Então sejamos bons criadores de pérolas, muito felizes e livres.